pessoal, esse é mais um episódio do podcast da 4G Tech. E o tema desse episódio, a gente vai falar sobre robotizar a IA e desrobotizar as pessoas. Eu tive que olhar a minha colinha aqui, porque eu fiquei meio perdida no tema, né? Vai que eu troco e tal. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje. Nós temos meia hora e vou trazer algumas provocações para vocês em cima desse tema. E a gente tem o desafio de falar sobre esse, que é um tema bem atual, né, gente? Tá todo mundo falando de inteligência artificial nesse momento, mas a gente tem que voltar também um pouquinho, um passo atrás aí, e voltar a falar de gente, né? Não dá pra gente achar que é só a era da inteligência artificial, mas vou deixar a galera trazer esse contexto para vocês, tá? Então, vou fazer a primeira provocação. Nós estamos deixando de pensar porque a IA pensa mais rápido? Como garantir que ela não roube o nosso senso crítico, que é uma característica tão humana, né? Eu vou começar com você, então, Dora. Eu entendo que a questão não é a velocidade da IA. Eu entendo que o senso crítico, ele é humano e ela pode até nos ajudar, se bem usada, a melhorar o nosso senso crítico, porque a gente pode utilizar elas para testar hipóteses, para a gente fazer comparações. Ela vai nos dar mais volume de informações para que, a partir delas, a gente aplique o nosso senso crítico. E a gente possa exercitar, inclusive, como é que a gente faz de forma mais crítica as perguntas para ela, como é que a gente analisa, como é que a gente treina ela. Então, eu acho que ela vem nos forçando a olhar para essa necessidade de aprimorar o nosso senso crítico, visto que aquelas coisas que podem ser feitas por um robô, ela já está fazendo. Então, é necessário que a gente seja cada vez mais humano e usar de habilidades humanas mesmo. Com certeza. Vou passar para o Ícaro aqui, que é o mais jovem do grupo, né? Já nasceu digital. O que você acha, Ícaro? Como que você vê isso? Bom, eu nasci na era digital, né? Então, eu sempre, desde pequeno, por causa da minha condição também, eu sempre tive bem a fundo, assim, com tecnologias, com inteligência artificial, eu peguei desde o início, tá? E eu vou te dizer, eu acho que são duas coisas diferentes, tá? A IA processar as coisas rápido e o ser humano ter o senso crítico, tá? Eu não acho que a IA vai chegar tão facilmente a ter um senso crítico quanto um ser humano, tanto porque ela não tem as experiências de vida, sabe? Ela não sabe lidar tanto com o feeling que a gente está tendo aqui nessa conversa, sabe? Casualmente. Ela é mais um código, um prompt que segue funções, tá? Então, eu acho que vai demorar um tempo para que a IA tenha um senso crítico, tá? E quando ela tiver isso, né, com certeza vai ser com base no banco de dados, então não vai ser tão único quanto um ser humano, entendeu? Isso aí. E você, Lu, como que você vê isso? Eu tenho que filosofar agora. Né? Tá Chegou a hora de permitido. filosofar. Tá, eu vou controlar só o horário, mas tá permitido. Tá, é que a forma como tu fez a pergunta me fez pensar uma coisa que eu até então não tinha refletido assim diretamente. E olha que eu tenho falado bastante sobre isso. As duas coisas que eu talvez tenha mais falado é sobre como a gente, como ser humano, passa a ser mais ser humano. Isso faz parte da minha vida fazem 12 anos, né, 13 anos. Né? A fundação da 4G vem disso, né? De deixar de ser um crachá, deixar de ser um robô e pensar como que a gente otimiza a máquina humana, no bom sentido. Né? Nós temos uma máquina com uma capacidade de processamento muito diversa, muito incondicional, muito desconhecida, inclusive, do ponto de vista final. Mas a gente tem várias coisas de ciência que nos mostram a capacidade que a gente tem, e acho que aí vem o primeiro ponto, assim, na tua fala me fez pensar que existe uma explicação lógica para como o nosso modelo mental e de raciocínio funciona, e essa explicação talvez é o que a gente está chamando aqui de senso crítico, né? Porque vale a pena, talvez os entusiastas totais de IA vão dizer que a IA tem um senso crítico absurdo, né? Ela tem um senso crítico. Talvez ela não tenha o mesmo senso crítico que a gente tem, né? Com a mesma experiência humana, e tu trouxe perfeito isso, assim. A condição de ter uma experiência humana nos ajuda a ter um portfólio de decisões diferente. Ou melhor, um portfólio de experiência humana nos ajuda a ter um senso de decisões diferente. Mas eu pensei no que especificamente, né? A gente tem uma lógica estabelecida no modelo de pensar que, basicamente, ela é o como que o nosso campo de visão é capaz de enxergar as coisas. Ou seja, como é que a gente é capaz de ter o dito senso crítico ampliado ou diminuído de acordo com o que a gente pensa. E como é que isso se dá? Né? Se a gente, no dia a dia, ao receber alguma informação, seja ela visual, né? Mas vou focar na visual, mas pode ser audição, tato, enfim.
né? A gente normalmente deveria receber pelo campo de visão isso. Através do campo de visão a gente processa com informações lentas, chega no nosso conhecimento, que é esse portfólio que a gente tem, que está lá atrás, é uma informação mais lenta que a gente tem, e a gente vem para o sistema nervoso a partir disso e devolve para fora isso. Ou seja, o caminho certo é recebe, processa uma informação com aquela mais curta que a gente tem, que viveu ontem, anteontem, hoje. A partir dali a gente acessa o nosso conhecimento que está lá atrás, toma uma decisão no sistema nervoso e volta com uma ação para fora. Só que na prática, a gente, na maioria das vezes, executa isso ao contrário. A gente recebe uma informação, processa pelo sistema nervoso, porque a gente se condicionou por algum motivo aquilo, vai no conhecimento buscando experiências ruins, vem para a informação lenta e devolve para fora. Então, a grande questão, quando a gente estuda neurolinguística, ou até mesmo programação emocional, né, ou quando a gente simplesmente se conhece cada vez mais, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, é para que a gente consiga decidir cada vez mais por informações, ir para trás e vir para cá. O que acontece na prática é que às vezes eu acordo, saí da cama, bato a canela na cama, já saio bravo, escuto uma notícia ruim, fico no trânsito, discuto com alguém, chego para trabalhar já com tudo aquilo na mão e eu processo contrário. Então, por que eu digo? Essa é a capacidade que ela não tem. Ela não tem a capacidade de decidir o fluxo mental, se vai passar por experiência ou não, se vai passar pelo senso. Isso, por vezes, é bom, né? Porque ela é menos exposta ao senso emocional, ao sistema nervoso, como a gente é, e acaba, às vezes, não usando todo o nosso potencial de conhecimento. Mas, por vezes, é ruim porque ela não tem essa capacidade de processamento que a gente tem através de 4 núcleos diferentes, entende? Sim. Núcleo de visão, núcleo de conhecimento, núcleo de informação rápido, tomar decisão. Então, essa é uma máquina que hoje, independente do quanto a gente acredita, tem fé ou não, a gente tem, porque alguém criou a gente desse jeito e ainda é a máquina mais elaborada. Por isso que eu falo, e aí eu vou voltar na questão, e tu pode me cortar no tempo, tá? Mas eu vou voltar numa questão que tu falou lá nisso, assim, a gente, antes de chegar na IA, tem que descobrir como ser humano de novo, né? Que é uma coisa que eu falo às vezes. E agora eu tenho mudado essa fala. Não tem tempo, a gente não vai conseguir antes. Vou te dar um exemplo de Já como acabou. a gente pode ser humano com a próxima provocação, né? Porque o que vocês acham que é pior? A IA errar ou o humano que não checa a informação? E vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo essa semana. Eu pedi ajuda para o ChatGPT para organizar algumas informações para escrever um texto de aniversário para uma pessoa do nosso time. E aí ele me trouxe, coloquei as informações que a gente tem na planilha sobre a pessoa, e aí ele me trouxe uma informação, eu lendo lá, ele me trouxe uma informação. Ele falou assim, do filho dela, o Bento. Aí eu falei, gente, eu acho que eu não tinha visto que ela tinha filho na planilha. Então, eu desconfiei da informação, fui lá e eu não sei de onde que ele tirou. Aí eu falei, gente, como assim? Era o cachorro. Alucinou. Era o cachorro dela. E aí ele me falou, o ChatGPT me falou que era filho. E ela em nenhum momento, porque às vezes a pessoa fala, ai, meu filho, né? Trata o cachorro, mas em nenhum momento do texto, da planilha, ela tinha dito que era filho. Então, alucinou. O que é pior, gente? É a IA que erra ou a pessoa que não checa? Diz aí, Ícaro, o que você acha? Bom, eu acho que, ao mesmo tempo que a resposta parece bem fácil, né? Eu acho que é um pouco mais profundo, tá? Porque ambas essas pautas, elas estão interligadas. Por quê? O que é pior, né? Um IA que fez errado ou um ser humano que não corrigiu? Bom, tu tem que lembrar que, a princípio, quem pediu para ser feito algo foi o ser humano, entendeu? Então, o ser humano que passou um prompt, ele que, vamos dizer assim, fez um request para IA, entendeu? Mas eu ainda assim vou afirmar que é de extrema importância e responsabilidade da nossa parte conferir as coisas da melhor forma possível, sabe? Porque a inteligência artificial, ela não tem esse nosso feeling. Eu sempre vou usar bastante feeling, tá? Porque é o que eu acho que falta na inteligência artificial. Ela não tem esse feeling de, sabe, filtrar todas essas questões. Não, vamos passar mais um pente fino, vamos garantir que tudo está ocorrendo da melhor forma possível e que está tudo ocorrendo certo, né? É por isso que, quando eu utilizo a inteligência artificial como ferramenta, eu sempre passo um pente fino, eu sempre corrijo, sabe? E eu acho que é de extrema importância quem está ali utilizando da inteligência artificial como ferramenta também ter essa responsabilidade, sabe? De passar esse pente fino. Tem um desconfiômetro, né? Aí tem a resposta para a tua primeira pergunta, né? Que era assim, a gente deixa de pensar
talvez está deixando, mas com base na tua resposta, a gente não pode deixar de pensar. A gente pode facilitar a busca pelo nosso portfólio de conhecimento, informação. Acho que esse é um ponto fundamental, assim. O que tu está chamando de feeling é exatamente a participação do nosso sistema nervoso na decisão, que é quando a gente olha para aquilo e discorda, concorda, cria dúvida. Isso não é papel da informação e do conhecimento, isso é papel do sistema decisório, né, que é nervoso. Então, por isso que essa responde a primeira pergunta, que é a gente não deveria deixar de pensar. A gente só precisa se dar por conta que, como ser humano, a nossa capacidade de ter esse dito feeling, ou o que a gente chamou lá no início, o senso crítico, né, ela é mais aguçada, porque a gente tem uma capacidade de raciocínio lógico combinada à emoção, combinada a outras questões que nos permite ter um crivo maior, assim. Então, eu acho que a resposta é bem aí, assim, seja para uma discussão mais pontual, que é quando a gente em casa, por algum motivo, vai usar a IA para nos ajudar com conteúdo e tal. Pensa, como não usar algo que me permite, numa pergunta, fazer uma suposição que eu busquei no meu portfólio, que foi, por exemplo, escrevendo sobre algo, e eu vou lá busco um livro que eu lembro que tinha assuntos determinados e que vão me apoiar naquela decisão. Então, eu lembrei, eu fui buscar. Eu tive o feeling de lembrar que aquilo tinha. E eu vou jogar lá no prompt da pergunta, dizendo, olha, estou escrevendo sobre isso, quero que tu me ajude a vincular com o livro tal, que o autor fala sobre tal coisa lá. Eu condicionei essa resposta e eu posso terminar isso dizendo, e complementa comigo se alguma outra tese pode me ajudar e me inspirar nisso. Olha, putz, eu condicionei total e abri o foco para ela me trazer informações que talvez ela não conheça. Então, isso eu estou falando de uma coisa simples, uma pergunta, eu lá construindo um artigo em casa. Agora, muito diferente disso é quando eu boto isso dentro de um sistema de informação, por exemplo, que vai ajudar a cuidar da minha saúde. Então, eu estou construindo um sistema que adora, como usuária final vai usar na casa dela, e eu condiciono ele, diz assim, escuta ela, mas lembra de olhar sobre artigos médicos com decisões que ajudaram nisso, lembra de delegar a pergunta final a um profissional, ou seja, eu, de novo, trouxe o portfólio aberto de ela me ajudar a acelerar um monte de coisa, mas eu já determinei que ela expanda, né, ou gere uma expansão do conhecimento da Dora, que é a pessoa final lá, para a Dora, sim, a partir dali ter um conhecimento, um uso maior de conhecimento para ela. Isso é fantástico, eu acho que essa é a combinação. E aí, a pergunta de novo no início é, como não ser humano agora? Se eu posso ter alguém para ir lá buscar coisas que eu levaria tempo, eu seria uma máquina de pesquisa, talvez ia demorar para achar, ia ser uma série de coisas. Tá, eu não vou me limitar àquilo, mas eu sei que essa IA vai me apoiar a ter um ampliar de visão muito maior do que eu tinha. Porém, eu continuo tendo essa visão de colocar o meu senso crítico, ou melhor, o meu raciocínio neural ali junto com o conhecimento para apoiar a decisão que eu vou tomar, o que eu vou ampliar e assim por diante. É um pouco do que você falou no início, né, Dora? É saber fazer as perguntas certas. Exato. E quando a gente recebe também... tem um ponto que o Luciano fala de tomada de decisão, de passar por essas redes neurais. Eu acredito muito que no humano a intuição tem o seu papel. E a intuição vem, sim, das nossas histórias, daquilo que a gente já viveu. Cada um tem a sua crença, mas a intuição é uma coisa que é humana. Ela é essencialmente humana. E boas decisões, e aí a gente vê cases de diferentes... empresários por aí que usaram da sua intuição para construir grandes negócios, para gerar impacto social. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de considerar e que ela é essencialmente humana. Com certeza. Eu tive um contexto de levar... A gente tem uma grande discussão na educação, e aí até puxar isso, Lu, vai ficar... vai trazer mais pano para manga aí. Mas, enfim, a gente tem uma grande questão na educação, na escola pública agora, que foi proibido o uso de celular. E a questão é, a gente proíbe o uso de celular ou a gente ensina as crianças a usar o celular? É essa história de saber fazer as perguntas certas. Né? Usar gente, como que a gente tira a realidade de que a inteligência artificial chegou no mundo? Como que a gente faz isso, Ícaro? Não tira, né? Porque a sua geração é isso. Como que a gente tá o tempo inteiro com o celular na mão e quer dizer pra criança não usar o celular? Aí, tu lembra que a gente fez 2 artigos, né? Sobre isso. Um artigo que a gente provocava o que pena que foi bloqueado e um outro que a gente explicava o porquê foi bloqueado. E acho que isso é fundamental, porque hoje o ambiente que a gente está inserido, e aí usando como exemplo a própria educação,
o ambiente, o método que está operando ali, né, o arquétipo que está operando ali é um arquétipo que não comporta o uso de uma ferramenta digital, seja ela IA ou outra. Ser bem sincero, não comporta o uso do Google. Né? Tipo, o celular ali, ele é um agente externo, desconhecido para o modelo educacional padrão. Então, por isso que naquele artigo a gente provocou assim, olha, como tirar o celular com a capacidade e a porta que ele nos dá ao conhecimento gigante. Aí tu pega o Ícaro, por exemplo, que já nasceu digital. Então, como é que eu tiro dele uma ferramenta digital a qual ele já foi preparado mentalmente a usar? E aí vem o outro lado sempre dizendo assim, não, porra, mas ele, com isso ele deixou de ter X comportamentos sociais que ele tinha antes, ou ele pode alucinar na pesquisa, assim como a IA, ele pode cair por uma linha não curada de informação, porque vamos dizer assim, a busca, ela vai te dar isso, tu pode achar uma informação não curada ali, uma informação não necessariamente correta, uma fake, né? Mas ele vai usar. E aí a resposta que esse organismo, sistema educacional nesse caso, nos dá ele pode chegar numa informação errada, então é melhor ele não usar. Ou ele pode não ter controle sobre a sua maneira ou o seu comportamento, então é melhor ele não ter isso. Essas respostas todas elas são limitantes para algo que não está preparado para comportar isso. Então por isso que no segundo artigo a gente diz, não, realmente é melhor não ter celular agora, mas não porque isso não é importante para a criança, não porque isso não seria um pulo gigante, porque aonde ele está indo estudar não está preparado para ajudar ele e curar ele com a aprendizagem do celular, porque as pessoas não nasceram nativamente digitais assim como o Ícaro. A verdade é que hoje em dia, né, tá muito mais fácil de tu adquirir informação e conhecimento, tá? A maioria das pessoas tem um celular com internet, com acesso ao Google. Tem uma dúvida? Coloco aqui, pesquiso, ou então vou numa inteligência artificial, no ChatGPT, sabe? Dificuldades que as pessoas antigamente passavam, sabe? E tinham que, sabe, buscar em bibliotecas, em enciclopédias, sabe? Hoje em dia é relativamente tudo mais fácil quando tu acessa pela internet, sabe? E fugindo um pouco da pauta, né? Eu não acho que necessariamente o problema seja o uso do celular, mas sim o método em que é imposto o ensino, tá? Porque deveria, não jogando culpa para professores e diretores, né? Mas poderia ser abordado uma forma mais interessante de ensinar e de fazer o aluno questionar, sabe? Não obrigatoriamente, sabe, fazendo ele ter que ir atrás das respostas por meio de pesquisa, mas fazendo ele pensar sobre a condição dele e sobre a função dele na sociedade. Sobre a pergunta, né? Sobre a pergunta. Tá aí a Ford Uma para nos ajudar a pensar nisso, mas o ponto é bem esse. Desculpa, Cami, só, mas eu acho que é bem importante isso que tu trouxe. A gente criou um modelo educacional, seja ele na escola ou nas empresas, porque nas empresas a gente precisa entender que a empresa é um agente de ensino, né? Ele te traz experiências, aprendizado profissional, te traz críticas sobre casos, projetos, enfim. Então, seja no sistema educacional, nos ensina, a gente tem um modelo conteudista, que é o modelo que te dá o conteúdo e tu tem que correr atrás. Por exemplo, chego na empresa, eu ganho um manual. Com aquele manual eu sei operar o processo. Eu não ganho um projeto com base naquilo que eu quero aprender, né? Eu não ganho um desafio, na maioria das vezes. Inclusive, isso hoje em dia é bem mais presente já no modelo organizacional, nas empresas, do que na educação. Em muitas empresas a gente já tem modelos que o cara, não, eu te dou um desafio de um projeto, te vira e resolve, né? Porque precisou ser assim. Quando é que a gente tem isso na escola? Eu chego na escola, o professor monta a todos os alunos o mesmo conteúdo, com a mesma pauta, passado no mesmo momento, como se eles fossem todos iguais, né? Isso não existe. Então, essa é uma ótima analogia. Então, imagina, o celular é uma dificuldade. É difícil a gente enxergar um celular funcionando nesse modelo conteudista. Imagina enxergar IA, né? Então, a gente precisa se dar por conta que a questão é o contrário. Chegou a hora de a gente entregar problemas para que o desafio seja o aluno, inclusive, saber discernir a pergunta. E aí, com isso, a ferramenta a ser utilizada passa a ser uma porta, né? Passa a ser aquele antigo sonho de entrar num portal, né, que transfere as pessoas de tempo. Aqui eu acho que é um portal que te insere dentro de um mundo de conhecimento. Com certeza. Mas é isso aí, nosso papo acabou trazendo até para outra provocação, gente, porque a gente vai falar sobre... essa provocação é a seguinte: seguir uma metodologia de processos é ser robô ou é ser organizado? Onde termina a disciplina e começa a automatização do comportamento humano, né? Virar um robô. Fala um pouquinho disso, Dora, como que você vê?
Eu entendo que a gente seguir métodos de processos é muito importante para a organização. E o que, para mim, diferencia ser um robô seguindo aquele processo é se eu entendo o porquê que existe aquele processo. Por que eu estou fazendo aquilo? E que eu possa sempre estar me perguntando. O mesmo senso crítico que a gente tem que ter com a IA, a gente tem que ter com os processos que a gente executa. Porque ele pode ter respondido porquês e ter muito sentido no momento em que ele foi estabelecido, só que as coisas mudam ao longo do tempo. E se a gente não exercitar o olhar de sempre entender o porquê que a gente está seguindo aquilo, para que a gente está fazendo, o que isso vai impactar, porque, de repente, a gente precisa mudar a rota. E em muitas áreas, a gente precisa mudar o processo. Muitas coisas, a gente tem hoje áreas de inovação, que a gente vai fazer um projeto, que a gente não vai ter um processo. Mas em muitas áreas, a gente precisa ter um processo bem determinado. Mas não significa que ele não pode mudar. Determinado não significa que ele é vitalício, né? Exatamente. E para você, Ícaro, Olha, como que você vê? Eu acho muito interessante isso que tu perguntou, tá? Porque eu acho que tudo se baseia em propósito, sabe? Vou filosofar um pouco agora, né? Tá liberado. Onde termina a disciplina e começa a automatização, sabe? Acho que o problema não são os processos, sabe? Porque nós seguimos processos diariamente, sabe? Quando a gente acorda, quando a gente segue a nossa rotina, muitas pessoas ativamente têm uma vida melhor por conta de processos e rotinas, até em organização no trabalho, tá? Agora, voltando, onde termina a disciplina e onde começa a automatização? Eu acho que quando tu termina o propósito, sabe? Mas não o propósito, porque a IA também tem um propósito, robôs também têm um propósito. Por exemplo, uma máquina que faz garrafa PET, tá? Ela tem o propósito de fazer garrafa PET, né? Mas para um ser humano é muito mais complexo, sabe? Porque ele tem um propósito romântico. Ele tem aquele, eu quero dar uma boa condição para minha família, sabe? Eu trabalho porque eu me importo com essas pessoas, porque eu gosto do que eu faço, eu amo tudo aquilo que está ao meu redor. Então, isso é muito importante, sabe? Isso é algo, normalmente voltando para o feeling, né? Que robôs, inteligência artificial não tem, sabe? A gente, hoje em dia, trabalha com um propósito romântico, sabe? Com as pessoas que a gente ama, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente assiste na TV, por exemplo, sabe? E por trás de uma máquina são apenas códigos, scripts, que nos ajudam em muitas funções práticas, né? Mas nunca vai substituir uma vida humana. É isso aí. Eu sei que você tem uma visão bem interessante sobre essa questão dos robôs humanos, né, Lu? Fala aí pra gente. Fiquei pensativo com a fala do Ícaro agora. Eu também, fiquei impressionada. Fiquei pensativo. Você tem 19 anos mesmo? Eu tenho 19 anos. Tá mentindo, né? Não, é porque eu acho que essa é a definição, né? Que a minha visão sempre foi essa, de que quando a gente tira de alguém a capacidade de ela ser ela mesma, entregando para ela uma maneira de ela ser, seja porque eu contratei ela, entreguei uma função, ou seja porque eu passei a publicar algo e ela passou a me seguir, né? E existem várias maneiras hoje, né? E muito mais maneiras de a gente ganhar estereótipos automatizados, né? Antigamente, a pessoa tinha uma informação de seguir alguém na mídia quando ela via um outdoor ou via uma novela, né? Então eram poucos meios de conhecer experiências as quais a gente queria seguir, o que tu chamou de propósito direto. Hoje não, hoje tu entra no Instagram, tu vê alguém ali que está demonstrando ter uma vida, não necessariamente tem, está demonstrando ter uma vida fitness, está demonstrando ter uma vida feliz, e tu olha para aquilo e diz, bom, eu vou me inspirar nisso, né? Mas tu ainda tem arquétipos de que, quando eu chego no trabalho eu tenho que ser desse jeito. Eu uso muito um termo que chama fé cênica, né? A fé cênica, para mim, é o primeiro princípio para eu entender o quanto eu tiro a liberdade de alguém de ser quem ela é, né? Principalmente como líder, né? Que é quando eu contrato alguém lá para ser o Hamlet da minha peça, né? Ou melhor, para ser o Romeu da minha peça, né? Entrevista essa pessoa dando a ela um texto e fala, interpreta do teu jeito. E aí tu chega de fora naquele dia e interpreta como tu veio, com a tua experiência, com o teu portfólio. E aí eu te contrato por aquilo. Um dia depois que tu entra, eu começo a te dizer, não, mas Romeu aqui, só se for do jeito A, do jeito B. Eu começo a te limitar a ser o Romeu que eu seria. Mas eu te contratei por ser o Romeu que o Ícaro seria.
Ou seja, a capacidade de tu dar fé cênica a alguém é a capacidade de tu aprender, de tu entender que tu não tá tendo robôs do teu lado, né? Então, respondi a pergunta pro lado contrário hoje, sabe? Porque eu acho que a gente, e aí me colocando agora como líder empresário, também, a gente precisa se dar por conta que daqui para frente, contratar robôs, bota um prompt, né? Eu quero contratar gente. Eu sempre gostei de contratar gente. Acho que para mim a mudança é mais rápida nesse aspecto. Mas mais do que nunca, eu acho que eu quero contratar a Dora pela capacidade do sorriso que ela tem a dar que o ChatGPT não tem, entendeu? Porque eu sei que o que eu consigo buscar de robotização hoje, eu tenho que buscar de lá, né? Isso não significa dizer, como infelizmente muita gente está pensando, que eu vou necessariamente diminuir headcount. Pelo contrário. Talvez eu consiga crescer bem mais rápido, trazendo cada vez mais gente, para ser gente. Né? Então, acho que esse é o desafio. E acho que hoje, pela primeira vez, eu falei isso do lado contrário, que não é só você conseguir saber no seu dia a dia como é que você não se torna automático. Porque é bem complexa essa discussão, e acho que tu trouxe bem. Mas é também, ao mesmo tempo, como é que eu, quanto líder, quanto gestor, não crio mais robôs humanos dentro de casa, né? Me conforto em ter muitos robôs digitais daqui para frente, né? Ou às vezes nem robô, né? Ter IAs que sejam capazes, inclusive agora com o generativo, nem são mais robôs tão fixos assim. Eles têm a capacidade de se mutar mais rápido que a gente, né? Mas foco em ter seres humanos não robotizados. Trazer mais gente para ser gente. A gente tem um ambiente de trabalho com pessoas que têm vontade de fazer aquilo que elas estão fazendo, conseguem trazer as suas crenças, a sua história e marcar dessa maneira, né? Porque a gente hoje tem realidades de trabalhos que a gente precisa fazer que poderiam ser pelo robô e as pessoas muitas vezes chegam exaustas no final do dia. A gente tem aí várias questões de saúde mental Sem saber estourando. Exatamente, sem saber o porquê que estão fazendo aquilo. E a gente passa a ter um ambiente que a gente consegue o tempo que a IA está fazendo aquilo que pode, a gente olha para essas pessoas para entender o potencial que tem dentro daquele ser humano e fazer aquilo brilhar. Sim. Ó, pra gente não estourar e a produção brigar com a gente, né? E a produção é brava. A produção é brava. Eu vou fazer uma última provocação pra vocês, mas vai ter que ser bem rápida de cada um. Eu quero que vocês olhem para aquilo que vocês fazem no dia a dia e deem uma dica de como não se tornar um robô. Eu vou começar, então. No meu caso de comunicação é exatamente saber o que perguntar. E não pedir para construir um texto completo, mas pedir para te ajudar, como se fosse... A gente tem à disposição ali uma reunião de pauta inteira com 10 jornalistas, que foi uma coisa que eu tive experiência de passar ali numa redação, com a máquina. Eu posso discutir, debater com ela, pedir para ela me dar sugestões e aquilo ali enriquece o que eu vou produzir, sem precisar pedir para ela fazer um texto que vai sair mecânico, que vai sair igual a todos os outros. E para você, Ícaro? Bom, eu sou Quality Assurance, né, um QA. Então, eu não só testo aplicações e procuro bugs, mas eu garanto que o produto seja entregue com qualidade. Tá? Essa é a minha função dentro da empresa. E eu sempre vou exercer ela da melhor forma. Eu acho que as coisas funcionam para robôs e IAs de uma forma muito procedural. Então, uma inteligência artificial vai pensar assim, está funcionando corretamente, não foi encontrado nenhuma incongruência, vamos tocar bala. Vamos tocar para frente. Mas é muito importante a gente garantir, tipo, olha, isso aqui tá meio diferente, poderia funcionar melhor, sabe? A gente tem que saber identificar esses pontos importantes. É aí onde isso é encontrado, sabe, brechas, fendas que podem prejudicar o resto da equipe. Vou ser breve aqui. E você, Lu? Eu acho que tem 3 coisas que dá pra gente fazer pra não esquecer todo dia que a gente não é um robô. A primeira delas é fechar o olho e abrir para quem tem esse privilégio e ver que a gente tá conseguindo ver coisas. A segunda é pegar o dedo e encostar na testa, perceber que a gente tá sentindo coisas. E a terceira vai ser isso aqui, ó. Só a gente consegue fazer isso. Com certeza. E aí, Dora, para encerrar... Eu atuo hoje como gerente de projetos e a IA, ela pode me ajudar a construir cronograma, pode me ajudar com N coisas dentro de gerenciamento de projetos. Mas aquilo que eu considero mais importante para tu gerir um projeto é o olho no olho com o time.
É tu sentir quando alguém não tá bem e de repente tu vai realocar isso aqui pra lá. E eu só sei sentir porque eu sou humana e eu tô me conectando com outro ser humano. Então, pra mim, esse é o ponto que é o mais importante no gerenciamento de projeto e que é só um humano que pode fazer. Isso aí é tocar, olhar, sentir, respirar, Exato. né? É isso aí. É isso aí. Gente, obrigada então. E esse foi mais um episódio do podcast da Ford Tech.